Pirando Amigo orgulhosamente apresenta lançamento de projéteis, exercício. Tema da aula de hoje, conceitos de movimento oblíquo e resolução de exercício. Um projétil é lançado obliquamente do solo com velocidade de 80 metros por segundo, fazendo um ângulo com a vertical. Considerando o solo plano e sem inclinação, seno do ângulo 0,8, cosseno 0,6, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, desconsiderando a resistência do ar, em relação à situação descrita, determine o valor da soma das preposições corretas. Aqui estão as preposições, vamos olhar uma por uma separadamente. Antes de mais nada, a gente precisa decompor o vetor VO. E antes de decompor, devemos prestar atenção que o ângulo formado é um ângulo com a vertical. Decompor significa dizer, pegar o vetor inclinado, transformá-lo em x e y. Então vou ter o Vx e o Voy. Fazendo um triângulo, com o ângulo dentro do triângulo, o Vx passou a ser o meu cateto oposto, o Vy, o cateto adjacente, e o Vo, hipotenusa. Nós sabemos que o seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, o seno vai ser Vx sobre Vo, Vx é igual a 80 vezes 0,8, Vx é igual a 64 metros por segundo. Cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno do ângulo é Voy sobre Vo. Voy é igual a 80 vezes 0,6. Voy é igual a 48 metros por segundo. Por que que o Vx não tem Vo, não é Vox, e o Vy tem Vo? Vx é movimento uniforme. A velocidade horizontal vai se manter, então não tem velocidade inicial. Ela é a mesma ao longo de toda a trajetória. Voy segue as leis de queda livre. Então, a cada momento, a velocidade vertical vai alterando. Preposição 1. A posição do objeto no tempo t igual a 2 segundos será 96i 44j metros. A gente sabe que nós temos o tempo em comum para os dois movimentos, mas exceto o tempo, as demais perguntas têm sempre duas respostas, uma horizontal e uma vertical. No exercício ele está me falando que a posição horizontal vai ser 96 e a vertical 44 após 2 segundos. Então vamos verificar isso. O movimento horizontal é uniforme, então a distância horizontal é velocidade horizontal vezes tempo. Distância horizontal é 64 vezes 2, 128 metros. Já podemos ver que a afirmativa é incorreta, mas vamos calcular a vertical. A distância vertical chama-se altura. H, que é igual a HO mais VOT mais ou menos meio GT ao quadrado. O mais ou menos aqui depende do VO. Do jeito que a gente aprendeu a fazer o exercício, nós trabalhamos considerando que o VOY indica o sentido positivo. Nesse caso, o VOY está para cima. Então, a gravidade, que sempre está para baixo, vai ser negativo. H é igual, se ele foi lançado do solo, a altura inicial acima é 0. A velocidade inicial, tem que tomar cuidado com ela também, que ela não é a velocidade inicial. A velocidade inicial do objeto era 80. É a velocidade inicial vertical. 48 vezes 2 menos meio vezes 10 vezes 2 ao quadrado. Então a altura, que é a posição vertical, vai dar 76 metros. Então a posição 128 horizontal e 76 na vertical, metros. Que a gente pode escrever que essa posição é igual a 128 I mais 76 J metros. I quer dizer o eixo X, J quer dizer o eixo Y, e ambos são mais que eles estão no sentido crescente do eixo horizontal e vertical. Afirmativa 1 é incorreta. Número 2. O móvel permanece no ar por 9,6 segundos. Como ele foi lançado numa superfície horizontal, podemos afirmar com certeza que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então,
nós já aprendemos que no movimento oblíquo eu tenho dois movimentos simultâneos, só que o tempo é incomum para os dois. Então, quando ele sobe, quando ele chega na altura máxima, a velocidade dele é zero. A velocidade vertical, porque a horizontal é constante. A altura máxima, velocidade vertical é zero. Qual é o tempo de subida? V é igual VOY menos GT. Chego no ponto mais alto, velocidade vertical é zero. Ele foi lançado com a velocidade vertical inicial 48 metros por segundo, menos 10, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo. O tempo de subida é 4,8 segundos. Tempo total, então, é igual tempo de subida mais o tempo de descida. Como a altura que ele subiu, ele saiu da mesma posição e voltou à mesma posição, ou seja, percorreu a mesma trajetória na subida e na descida, o tempo total é 4,8 mais 4,8, que vai dar 9,6. Afirmativa 2 é verdadeira. 4. A altura máxima atingida é de 115,2 metros. Se eu não tivesse calculado o tempo, eu ia calcular a altura máxima usando o Torricelli. Chegou na altura máxima, a velocidade vertical é zero. Velocidade inicial vertical, 48 ao quadrado, menos 2 vezes 10, ΔH. ΔH será 115,2 metros. ΔH é o tanto que o cara deslocou. Como ele saiu do chão, altura zero, a altura máxima que ele vai atingir é 0 mais 115,2. Como eu já tinha o tempo, eu também poderia calcular a altura dessa maneira. H igual a HO mais VOT menos meio GT ao quadrado. O HO é zero, que ele saiu do chão. Quando joga para cima, no chão a altura é zero. A velocidade inicial vertical é 48. O tempo que eu gastei para atingir a altura máxima, 4,8. Menos meio, vezes 10, vezes 4,8 ao quadrado. Vou chegar à conclusão que a altura máxima é de 115,2 metros. Verdadeira. A velocidade do objeto na altura máxima é de 48 metros por segundo. O objeto é lançado, a velocidade vertical dele vai variando. Ele começou com essa velocidade vertical, depois ela diminuiu, depois aqui em cima, na altura máxima, a velocidade vertical foi zero, depois ela mudou de sentido, começou a aumentar aqui para baixo e vai aumentando. A velocidade horizontal vai ser constante. Então, quando eu chegar na altura máxima, a velocidade vertical vai ser zero e a horizontal vai se manter. Então, a velocidade na altura máxima é de 64 metros por segundo. Afirmativa incorreta. O alcance do objeto foi de 548 metros. O que significa alcance? Alcance nada mais é que distância horizontal. O movimento horizontal é uniforme, distância horizontal é velocidade horizontal, 64, vezes o tempo que ele ficou no ar, 9,6 segundos. Então, a distância horizontal é 614,4 metros. Isso corresponde ao alcance. Então, a afirmativa incorreta. 2 segundos após o lançamento, a velocidade vai ser 69,86 metros por segundo. Já disse aqui que a velocidade é composta de duas velocidades. 2 segundos após o lançamento ou qualquer tempo após o lançamento, a velocidade horizontal vai permanecer 64 metros por segundo. A velocidade vertical, vou ter que calcular. Velocidade vertical é igual a velocidade inicial vertical menos GT. Então, a velocidade vertical é igual a 48 menos 10 vezes 2. Velocidade vertical, 28 metros por segundo. Então, no tempo 2 segundos, o móvel ainda está subindo. Sua velocidade vertical é positiva ainda, então ele continua subindo. E tem a velocidade horizontal,
a gente pode observar que elas são perpendiculares. Então, para a gente encontrar a velocidade, a gente vai usar o Pitágoras. Velocidade ao quadrado é igual a 28 ao quadrado mais 64 ao quadrado. A minha velocidade será 69,28 metros por segundo. Essa afirmativa está incorreta. Caso a resistência do ar fosse considerada, os resultados encontrados acima seriam exatamente os mesmos. Falso. Se for levada em consideração a resistência do ar, primeiro, o movimento horizontal não ia ser uniforme, ia ter a resistência do ar. E a aceleração da gravidade também não seria constante. Placar. Espero que tenha gostado da aula. Compartilhe o canal Pirando Amigo. Curta o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.